Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso gratuito de SketchUp para paisagismo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ronaldo Luigi, trabalho com SketchUp há cerca de 10 anos, comecei a estudar, 10, 11 anos em 2006, né? Comecei. E virei professor há cerca de 7 anos. Dei aula para pessoas de todas as idades, desde jovens a pessoas de 60, 65 anos, então eu consegui entender bem quais são as dificuldades de cada um e como explicar da maneira mais simples. Eu adoro essa ferramenta, sou apaixonado por essa ferramenta porque eu acho que ela é uma ferramenta muito intuitiva e é um programa muito interessante de se trabalhar porque você trabalha diretamente no 3D, então você vai vendo como as coisas vão ficando, vai se empolgando. Gente, como vai funcionar o nosso curso? As nossas aulas serão publicadas sempre aqui no grupo de estudos aqui do Facebook, Paisagismo com SketchUp, e também vou publicar uma semana depois fora, na minha página, no meu canal do YouTube. Por que é legal estar dentro desse grupo do Facebook? Porque eu vou publicar o vídeo lá e todos os comentários que tiverem de dúvidas eu vou tirar. Todas as dúvidas que tiverem comentários eu vou tirar. É legal que eu começo a pegar também algumas dúvidas que vocês têm para fazer, de repente, uma aula só de plantão de dúvidas. Enfim, vamos ver como vai ser aí o nosso curso, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Convidem seus amigos paisagistas para participar desse grupo. E se você que está vendo aqui esse vídeo está vendo fora desse grupo, acesse o grupo aí, pode pedir para entrar que eu aceito todo mundo. Quem quiser me adicionar também, eu sou Ronaldo Luigi, pode adicionar aqui no Facebook, tá? Então lá no Facebook, Paisagismo com SketchUp. Legal. Vamos abrir aqui, Paisagismo com SketchUp. Ele é recém-criado, tá? E tá lá. Tá? Esse aqui é o nosso grupinho, pode pedir para entrar. Já postei algumas coisinhas legais, como lista de atalho. Aqui é uma lista bem legal que você tem as teclinhas ali. E se você apertar o T, por exemplo, vai para a trena para poder medir. Algumas coisas legais, por exemplo, uma biblioteca lá de vegetação. Vou falar muito sobre bibliotecas que nós temos para baixar diversas vegetações de graça, tá? No nosso grupo de estudos, nós não aceitamos marketing, certo? Ele não é feito para publicidade, não é feito para esse tipo de coisa. Ele é feito para estudo. Então, caso você ache algum material sei lá, blocos de vegetação e queira compartilhar, pode compartilhar à vontade. Se você vai ver que com a evolução das aulas você vai começar a desenhar legal, então sinta orgulho do que você faz, do seu projeto digital, poste imagens, pergunte para o pessoal o que eles acham, não na questão em si projetual, mas na questão estética, de apresentação. Eu vou estar sempre por ali também, falando, dando uma diquinha, então vamos criar essa comunidade legal de todo mundo comentar e se ajudar. Eu peço para vocês que não misturem conteúdos de outros professores, para não confundir vocês com didáticas diferentes, né? Esse nosso curso tem um nível básico, mas não é um nível básico ruim. Ele é um nível básico ótimo. É um nível básico que vai te preparar para conseguir desenhar sozinho. Você já vai conseguir desenhar, já vai conseguir projetar, já vai conseguir fazer imagens para os seus clientes, tá? Ele é a base para você se desenvolver no 3D. É uma das coisas mais importantes que você vai aprender desde o começo a desenhar bem. Eu, durante todo o meu percurso como professor, eu vi muitas pessoas que estudaram por conta ou tutoriais na internet ou, enfim, fizeram alguns cursos e que cometiam os mesmos erros, cometiam muitos erros porque não entendiam ao certo como o software funciona. Coisas que eram muito simples de fazer, as pessoas faziam de formas muito complexas e se confundiam. Então, esse curso básico tem o intuito de formar vocês para conseguirem desenhar sozinhos. Até vou começar então já a explicar um pouquinho do SketchUp, tá? Como ele funciona. O intuito de vocês agora nesse ponto é só prestar atenção, não precisa baixar por enquanto o software se não baixou, não precisa fazer junto, tá? Preste atenção porque isso aqui é muito importante. Nós temos aqui essas três linhas, né? Ó, verde, azul e a vermelha. Essas linhas definem o 3D. Então vou explicar aqui para vocês, por exemplo, num quadradinho, para vocês entenderem melhor. Tenho esse quadradinho aqui. Então, ó, esse quadradinho ele tem uma largura, tá? Aqui na frente,
que eu vou colocar aqui para vocês uma canetinha vermelha, certo? Ele tem aqui a profundidade dele, que eu vou colocar uma canetinha verde. E ele tem aqui também uma altura, que eu vou colocar uma canetinha azul, certo? Então, olha lá, veja bem, todo objeto que é formado com volume, que seja em 3D, ele tem a largura, a profundidade e a altura. Então, esses eixos, essas linhas aqui são as linhas dos eixos que nós também temos no SketchUp. Então, vamos dar uma olhada lá no SketchUp como que é. Bom, vou desenhar aqui basicamente um quadradinho para vocês poderem verem aqui dentro do programa. Ó, tem esse quadradinho, certo? Então eu tenho lá a linha azul, que é essa daqui, a vermelha, que é essa daqui, e a verde, que é de profundidade, certo? E também tenho lá um horizonte, ó, que vocês podem ver para conseguir saber se vocês estão olhando para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Isso daqui é a base de tudo, você desenha em cima de eixos. Como que funciona o SketchUp? Bom, basicamente, se você desenha uma linha, tal, e desenha uma outra linha em cima, essas linhas grudam. Uma gruda com a outra. Elas viram uma só, tá? Em outros softwares de desenho, como o AutoCAD, você tem uma linha e outra linha. Se você coloca uma sobre a outra, você ainda tem duas linhas. Se você apagar uma, você consegue ver a de baixo. Isso não acontece aqui no SketchUp. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu desenhar aqui uma linha. Tá. E vou desenhar uma outra linha aqui fora, tá? Beleza. Se eu pegar essa linha aqui e colocar em cima dessa, basicamente virou uma linha só, certo? Vou apagar aqui para vocês, ó. Vocês vão ver que não tem nada, não tem uma outra linha embaixo, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho uma paredinha, vou fazer uma paredinha aqui qualquer, tá? Só para ilustrar. E de repente tem um vaso, ou se eu tenho, sei lá, um puff, o que for, puxado aqui, encostado nessa paredinha, essa linha desse puff já grudou aqui na parede, tá? Porque ele grudou com a linha da parede. E quando eu for tentar tirar esse bloquinho aqui, olha o que vai acontecer, ó. Round, deu problema, grudou tudo. Então, para se trabalhar bem no SketchUp, você tem que fazer uma coisa que é muito importante, deixa eu voltar aqui para vocês, ó, que é, a partir do momento que você desenha uma parte do seu projeto, paredes, você tem que selecionar e com o botão direito você vai ter que criar um grupo, tá? Você vai ter que agrupar isso daqui. A partir do momento que você faz isso, se eu desenhar aqui um quadradinho qualquer, né, um puffzinho, por exemplo, e vou lá e crio um grupo dele, os dois são grupos diferentes. Então, se eu movimentar isso para cá, é como se criasse, envolvesse o que a gente desenhou com plástico e esse plástico não deixasse grudar com nada, certo? Então, ele envolve ali, isso fica tranquilo para você poder encostar coisas uma na outra e nada mais grudar. Isso é uma das coisas mais importantes de saber do SketchUp, tá? E que muita gente erra por aí, acaba desenhando tudo junto e no final das contas fica tudo grudado, fica terrível para trabalhar. Se você tem que movimentar alguma coisa, dá problema. Se você tem que retirar alguma parte do seu projeto, essa parte já vai estar grudada e aí você não vai conseguir tirar de uma forma simples. Tudo que você desenhar, você vai ter que separar aí em grupos, para que não grude, para que você consiga movimentar de uma forma fácil. Também ajuda na parte de cópias que eu vou mostrar para vocês. Se você tiver alguma alteração no seu projeto, não vai estar tudo grudado, vai ser muito mais simples de trabalhar. Se você, na hora de jogar texturas, eu vou mostrar para vocês que é muito mais tranquilo jogar texturas quando você tem tudo separado em grupos, tá bom? É semelhante, para quem trabalhar com AutoCAD, é semelhante ao bloco do AutoCAD. Vocês vão entender conforme o passo a passo das nossas aulas qual o processo de criar grupos. Mas já fiquem ligados que isso é uma das coisas mais importantes, tá bom? Então vem comigo, vou mostrar mais uma coisa legal dele. Peguei aqui, por exemplo, o meu lápis, cliquei aqui e trouxe para cá.
Vou digitar aqui, ó, 5, Enter. Legal. Vocês repararam que quando eu deixo a linha no mesmo sentido do eixo, ela toma a cor do eixo? Ó. Se eu trouxer uma linha para cima, ela vai ficar azul. Se eu levar uma linhazinha aqui para cá, ela vai ficar verde. Tá? Então eu digito, por exemplo, 6, Enter. Quando a linha está com a cor dos eixos, eu sei que ela está no esquadro certinho. Ela está indo de uma forma paralela. Então vou pôr lá, pá. E quando eu fecho o formato lá, ó, com linhas, ele cria esse preenchimento aqui no meio. Ó. Vocês estão vendo? Uma parte interna que a gente chama de face. Somente com essa face a gente consegue puxar para dar um volume. Então vamos ver lá. Se eu tirar uma linha, ele tira também o preenchimento. Ele só cria esse preenchimento no meio a partir do momento que ele está fechado com linhas de todos os lados. E aí, com esse preenchimento, somente com ele, eu consigo pegar uma ferramenta que chama-se empurrar, puxar, dar um clique e dar o volume aí que eu quero. Né? Por exemplo, eu quero que tenha 3 metros. Digito 3 e Enter. Tá? Então, é muito importante que a forma esteja fechada de todos os lados para ter a face e você conseguir fazer os volumes. Se tiver uma aberturinha bem pequenininha, ó, que seja num cantinho, por exemplo, ó, já não tem a face, certo? Gente, uma coisa muito importante que me perguntam muito. Se eu não tenho um computador muito bom, eu consigo trabalhar com SketchUp? Consegue. Você consegue trabalhar muito bem com SketchUp. Você precisa saber trabalhar com um computador ruim. Não só computador ruim, ou computadores bons também travam com SketchUp em determinado momento, se você não sabe trabalhar. A modelagem que a gente traz para o SketchUp, quanto mais linhas tiver e quanto mais faces, que são os preenchimentos, né, dos espaços, mais pesado fica. Não importa o tamanho e dimensão, se eu tenho um puff grande ou um puff pequeno. Importa a quantidade de linhas e faces que ele tem. Então você imagina, por exemplo, uma folhagem. Essa folhagem, sempre que o SketchUp faz formas curvas, né, que tenham, por exemplo, uma folhinha assim, onde tem curva, ele faz várias microfaces, ou seja, vários quadradinhos fazendo curva, e aí para dar essa impressão de arredondamento. Tá? Então, em uma folhinha que seja, às vezes você pode ter aí sei lá, 1.000, 2.000 linhas e faces, né, que a gente chama de entidades, e pode ser muito pesado para o SketchUp. Então você imagina pegar uma árvore repleta de folhinhas dessa forma, e pegar essa árvore e copiar em torno de todo o seu espaço, todo o seu projeto. O seu SketchUp começa a ficar pesado, e quando você tentar movimentar a câmera, ele vai movimentar travando. Ou você vai dar um zoom, né, aproximar de uma área, ele vai aproximar travando. Isso tira completamente a fluidez de trabalho, porque você vai começar a ficar nervoso ali com ele, fala, meu Deus, eu quero trabalhar e esse negócio ficar travando, é terrível. Então, como é que a gente faz para trabalhar no SketchUp com computadores que não são tão bons? Primeiro, nós temos que baixar objetos, blocos, que tenham uma modelagem mais simples. O que é modelagem mais simples? Um número menor de linhas e faces. Isso quando a gente for baixar da internet objetos prontos, eu vou mostrar para vocês que dá para ver quantos tem antes de baixar. Então dá para escolher uma vegetação, uma agave, escolhi uma agave. Dá para escolher uma agave dentre todas as que tenha um número de polígonos, né, de linhas e faces menor. Tá? Então ela vai ficar mais levinha no seu projeto para trabalhar. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é separar em camadas. A gente pode, por exemplo, pegar uma linha de vegetação que a gente fez, várias vegetações, e colocar tudo isso dentro de uma camada. A camada serve para eu poder apagar elas todas ao mesmo tempo ou fazer elas aparecerem. Então, vamos supor que você tem 3 áreas no seu projeto. Eu tenho 1, 2, 3. Em uma das áreas, eu já trabalhei, já coloquei as vegetações. E aí, quando eu vou desenhar outra, essas vegetações estão deixando um pouquinho lento o meu computador. Porque eu já desenhei, já tem uma quantidade de linhas e faces grande ali naquele espaço.
Então, o que eu faço? Coloco isso daqui, tudo que eu já desenhei, em uma camada, faço com que suma momentaneamente, depois eu posso fazer aparecer a hora que eu quiser, né? Então, faço com que suma, o SketchUp volta a ficar levinho para eu trabalhar em outra área, tá? Então, é muito importante saber que as camadas servem para você fazer com que as coisas apareçam e desapareçam durante o seu projeto, e ao momento que você faz objetos desaparecerem, o seu SketchUp volta a ficar levinho e fluido para trabalhar, tá bom? Isso eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como se faz, tá? Vocês vão ver que também não é muito difícil não, tá bom? Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula aqui do curso, tá? Ela foi uma aula um pouquinho mais básica, que é mais para vocês entenderem como o software funciona. Na próxima aula nós vamos começar a desenhar de fato, já vamos desenhar um espacinho para poder começar a brincar. Vamos usar a ferramenta equidistância, que é o offset, linhas, retângulos, empurrar, puxar, tá bom? E aí a gente já vai começar a trabalhar aí de uma maneira certa. Vou dar várias dicas e toques durante a nossa próxima aula também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de coisas que você quer ver também no nosso curso, escreve aqui nos comentários. E se você gostou também, escreve aí para a gente saber se o curso está ficando legal, tá bom? Tem um feedback aí de vocês. E é isso, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.